Olá, Pai do Senhor para todos, que o nosso bom Deus continue nos ajudando. Hoje vamos falar de um milagre que Jesus fez e que nos deixou muitos ensinos. Mas se tem dúvidas até hoje, o que ele quis dizer com aquele ato dele cuspir no chão e curar um cego de nascença. Isto e outros assuntos trataremos neste vídeo. Sejam todos bem-vindos ao canal Vivendo com Cristo. Quando estamos lendo a Bíblia, encontramos passagens bíblicas que nos deixam perguntas, assim como essa. Quando Jesus curou este cego de nascença, ele cuspiu no chão. Mas por que ele fez isso? Qual será o significado? É o que nós vamos saber hoje. Mas vamos falar um pouco daquela cultura, porque isto também nos esclarece muitas coisas. Quando um casal, eles se casavam e tinham filhos, e se nascesse um com deficiência física ou visual, ou uma doença grave, de acordo com a cultura, essas crianças, elas seriam diferenciadas. No caso, se um pai tivesse 3 filhos e um deles tivesse uma deficiência, como este que Jesus curou, então esta criança, ela seria diferenciada das outras, teria um cuidado diferente. E quando chegasse a uma fase de transição, ele seria mandado para fora de casa. Vocês lembram que Jesus ele foi esquecido no templo? Então, ele estava ali cumprindo o que a cultura manda. Jesus ele estava ali aos 12 anos, entre 12 e 13 anos, essa era a idade de Jesus. Ele estava ali numa festa, seus pais esqueceram ele, e quando voltaram, ele estava ensinando aos doutores. Mas que festa seria essa? Seria a festa da Mitzvah. Acontece que, após essa cerimônia, uma criança passa, como nós conhecemos aqui, um pré-adolescente. Ele faz uma transição nessa cultura. Ele passa a ser, aos 13 anos, ele passa a ser uma pessoa de maturidade naquela cultura. Então, quando ele atinge essa maturidade, aos 13 anos, ele passa a ter mais compromissos, responsabilidades, pois ele já está numa idade de maturidade, aos 13 anos. Na cultura judaica, ele passa a ser um membro maduro, ou seja, com mais sabedoria. E é justamente isso que acontece com um filho que nascia naquela época com alguma deficiência. Nesta idade, ele seria botado de casa para fora, ou seja, expulso. E, de acordo com a cultura, essa criança, ela seria um tipo de pessoa como que ela fosse amaldiçoada. Então, o pai cuspia no chão e mandava ele embora. Com isso, ele estava menosprezando, desprezando, humilhando aquela criança, com 13 anos. Então, este cego de nascença, ele passou por isso segundo os relatos bíblicos. E ele cresceu. Quem sabe a sua família passava por ele em Jerusalém.
mas ele ficou nas ruas pedindo esmola para sobreviver. Neste dia, Jesus mudou a história dele. Quando Jesus estava caminhando, já estava se aproximando do templo. Então, e passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com os seus dedos os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, lavou-se e voltou vendo. Isso significa que o milagre transformou aquela vida. Pois aquele cego que antes vivia através das esmolas que as pessoas davam a ele para ele sobreviver, ele agora era visto. Ele já não seria desprezado, humilhado. Ele seria uma pessoa que iria se integrar de novo naquela sociedade. Isto acontece nas nossas vidas quando Jesus chega e nos faz algo assim, que é nos dando a salvação. Então Jesus, ele mudou a história daquele homem que foi humilhado, cuspiu no chão para humilhá-lo, desprezá-lo, rejeitá-lo, amaldiçoá-lo, seu pai. Mas agora Jesus chegou e fez este milagre na vida daquele que era rejeitado. Mas será que os seus pais ainda estavam vivos? Será que seus pais ainda viviam em Jerusalém? Vamos ver. Aquele milagre causou um certo tipo de alvoroço, pois o tanque de Siloé ficava junto do templo, próximo ao templo, nas dependências do templo. Eu já estive lá por 3 vezes. Muitos aproveitadores da fé, eles dizem que trazem água daqui para vender a vocês, para cura. É mentira deles. Vocês estão vendo aí, vocês estão vendo água no tanque de Siloé? Não se tira nenhuma gota d'água de lá. Então não caia nessa desses mercenários da fé, vendendo águas que não existem, são da torneiras, daqui da Compesa ou de qualquer estado brasileiro. Eles pegam água, dizem que é do Rio Jordão, que é do tanque de Siloé, que é da fonte de Gideão. Tudo mentira, só para te enganar. Já tem nesse canal uma série de vídeos que estou fazendo, falando sobre o mercado da fé, os mercenários da fé. Então, não existe cura com água de Israel. O que existe é a sua fé. Se existisse curas com a água de Israel, não teria ninguém doente lá, não teria hospitais. Então,
Os judeus, porém, não creram que ele estivesse sido cego, ou seja, duvidou que Jesus curou ele. E agora visse. Ou seja, será que ele era cego? É isso que eles estão dizendo. Enquanto não chamaram os seus pais, que agora via. Os pais estavam presentes. Os pais viram tudo. Viram que eles desprezaram o seu filho com 12 para 13 anos. E agora, não sabemos a idade nesse texto, mas que ele possivelmente já era um adulto. Um pedinte daquelas ruas de Jerusalém. Possivelmente. Mas que os seus pais viram, eles estavam lá e viram Jesus curando aquele cego de nascença, que seus pais tinham desprezado, humilhado, cuspido no chão. E perguntaram-lhe, dizendo: é este o vosso filho? Estão vendo que o texto diz que eles estavam presentes? Os seus pais estavam lá. E perguntaram-lhe, dizendo: é este o vosso filho? Que vos dizeis ter nascido cego? Eles quiseram dizer: é verdade que teu filho nasceu cego e agora está vendo? Como, pois, vê agora? Se ele era cego, está perguntando a seus pais, então como é que agora ele está vendo? Porque Jesus chegou. Jesus veio fazer este milagre na vida dele. Quem sabe você está passando por algo semelhante. Não por cegueira ou por outra coisa. Deus vai trabalhar na tua vida. Deus já está trabalhando na tua vida e possivelmente você ainda não enxergou devido às dificuldades que você está passando. Lembre-se, o melhor lugar para orar é o seu quarto. Cuidado com esses mercenários de hoje em dia, esses pastores que só pensam no seu dinheiro. João, capítulo 9, versículos 18 e 19. O relato anterior é no mesmo capítulo, de 1 a 7. João, capítulo 1, do versículo 1 ao 7. E esse texto, que é no mesmo capítulo, sendo o versículo 18 e o 19. Mas falando mais sobre a cultura judaica, também nós devemos levar em consideração outros textos bíblicos que possivelmente fazia com que aquelas famílias daquela época passassem por isso, desprezando seus filhos que nascessem com deficiências físicas ou visuais ou outras coisas. Em Levítico, capítulo 21, versículos do 18 ao 19, está uma lista de pessoas que não podiam participar dos trabalhos para Deus. Nenhum desses poderiam participar de nenhum tipo de serviços que fosse para Deus. Então, será que isso influenciou a essa família a fazer isso? Não sabemos, mas sabemos que o nosso bom Deus fez isso na vida daquele cego. Então, meus amados, aqui estão os esclarecimentos sobre este milagre que às vezes nos deixam perguntas. Por que Jesus cuspiu? Aquilo ali era um ato de menosprezar as pessoas para humilhá-la. Aquela família tinha humilhado. Mas Jesus chegou e desfez toda aquela maldição como eles pensavam que era amaldiçoado, mas não era maldição. Mas tudo ali, como está no texto, era para a glória
de Deus. Então, meus amados, já vimos que na festa da Mitzvah, o jovem, no caso pré-adolescente, ele passa para uma maturidade após a festa, como Jesus participou, e que os cegos naquela época era visto como amaldiçoado pelaquela cultura, devido, acredito eu, pelos esses textos que eram mal interpretados por eles. Aos 13 anos, um adolescente, ele já era de maior maturidade para aquela cultura, e assim ele passaria a responder por muitas coisas, inclusive pelos seus atos. Então vemos aqui um pouco da cultura de Israel naquela época, não sei se hoje ainda é assim, mas que o nosso bom Deus cuida de nós. Pois é, meus amados, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe seus comentários sobre esses assuntos. E se preferirem e tiver algum assunto que eu possa ajudar em trazer em vídeos, bote os seus comentários que eu irei responder. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo. Mas lembre-se, o melhor lugar é o seu quarto para você orar. Fique na santa paz do nosso Senhor Jesus.